O Enem 2022 já aconteceu, e agora a expectativa é para a gente saber qual vai ser a nota oficial. As notas vão ser divulgadas apenas no dia 13 de fevereiro. Então nesse vídeo eu vou trazer uma perspectiva analítica, trazendo alguns argumentos do porquê eu acho que a prova do Enem de 2022 foi a prova mais difícil dos últimos anos. Tá curioso? Então vem comigo e assiste o vídeo até o fim. Eu vou basear esse vídeo em duas fontes principais de informação. A primeira delas são algumas tabelas que o professor Fredão, vou deixar até o link do Instagram dele aqui na descrição, criou, baseando-se num formulário que ele rodou tanto em 2021 quanto em 2022, perguntando para os alunos, quais foram os acertos deles, para ter uma noção e balizar segundo o nível de dificuldade. E é muito interessante, que por mais que essa seja uma análise estatística, ou seja, ela não tem a completude dos dados, ela tem apenas uma amostra. Você consegue, com uma certa variabilidade, entender as tendências. Então, mesmo que você encontre resultados que não são exatos, são resultados de tendência muito importantes se a prova ficou com menos acertos, mais acertos, e essa análise foi feita para cada uma das 4 frentes do Enem: matemática, natureza, humanas e linguagens. Então essa análise vai ser bem interessante, mas eu faço o disclaimer aqui. Não se baseie nela como uma análise definitiva, é apenas uma estimativa usando dados estatísticos. É importante esperar até o dia 13 de fevereiro para você tomar qualquer decisão sobre a sua nota. E a segunda fonte de dados que eu vou usar é a minha própria percepção. Eu fiz a prova do Enem de 2021, fiz a prova do Enem de 2022 e posso dizer com bastante clareza qual foi a minha percepção de dificuldade e até baseando-se nos meus acertos, E nas provas anteriores, 2020, 2019, 2018, todas elas eu tenho um conhecimento muito específico, muito aprofundado, por ter estudado elas para fazer um mestre no vestibular. Então eu acredito que vai ser uma análise bem completa, tanto olhando para dados estatísticos quanto para a minha percepção. Então vamos para a primeira conclusão. Ciências da natureza foi uma prova bizarra. O que eu quero dizer com isso? Na minha opinião, Ciências da natureza foi a prova mais difícil do Enem de longe. Mais difícil que matemática, mais difícil que humanas, mais difícil que linguagens. E o que acontece é que eu acredito que a grande questão que aconteceu na prova de natureza foi uma mudança de padrão. Como todos sabem, existiu uma mudança no banco de questões no ano de 2022 que acabou mudando até um pouco o padrão das questões do Enem. Eu acredito que a partir de agora as questões fiquem, principalmente no ano agora de 2023, mais parecidas com as questões do ano de 2022, que são questões mais conteudistas, questões que cobram até ensinamentos, às vezes um pouco fora do ensino médio. Eu acho isso positivo? Não. Eu acho que o Enem, como ele vinha antes, já tinha um nível de dificuldade suficiente. Mas se esse é o padrão, a gente vai acabar tendo que se acostumar. Até trazendo os próprios dados aqui, eu vou colocar aqui na tela, a gente vê que as médias de natureza pelo formulário que o professor Fredão trouxe mostram que o número de acertos de 2021 foi por volta de 29 na média. Enquanto que quando a gente olha o de 2022, mesmo com um número maior de candidatos respondendo, a gente tem 5.082 versus 3.308, a gente teve 22,8 acertos. É uma diferença gritante, 6,3 pontos. Olhando estatisticamente, mesmo que o número não seja tão grande de alunos respondendo, é uma diferença muito significativa. Não é uma diferença pequena. Então, eu tenho praticamente certeza, eu consigo dizer de forma certeira que a prova de natureza foi mais difícil que a do ano passado e talvez tenha sido a prova mais difícil da história. Foi uma prova, como eu disse, muito conteudista, foi uma prova muito pesada e uma prova que teve essa característica de algumas questões, como a que eu vou mostrar aqui na tela. Essa questão, para mim, eu achei ela muito fora do padrão dos estudantes do ensino médio, que até o comando dela diz assim: e qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Isso daqui é uma matéria que talvez em algum colégio particular, um cursinho mais especializado em medicina, cobre e tenha essa matéria dada. Mas eu pessoalmente não estudei isso no ensino médio, estudei talvez por cima, alguma coisa do tipo, e esse é um assunto muito de faculdade. Falar sobre ciclo de ácido cítrico, aquela questão do ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, era uma questão muito difícil. E não porque ela era difícil, e sim porque o conteúdo não estava previsto no ensino médio. Então eu acho que isso foi uma coisa negativa da prova, acabou deixando a nota muito inferior. E é interessante olhar que a diferença das notas, aquela diferença que eu falei que foi de cerca de 6 pontos, foi consistente em praticamente todas as categorias, principalmente na ampla concorrência. Talvez a maior diferença foi vista realmente na ampla concorrência. Trazendo outro exemplo de questão que eu achei que foi muito difícil, foi a questão sobre a Covid. A gente vê que foi extremamente específica, até diz assim: essa etapa deve ser realizada para concentrar o RNA viral para otimizar a técnica, identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2. Era uma questão muito específica e muito difícil de genética. Poderia ter sido usado
um direcionamento um pouco mais simples numa questão que falava sobre conhecimento de mundo. Então eu acho que nesse ponto a prova de natureza estava mais difícil, foi talvez a mais difícil da história, e eu espero que não se repita aí nos próximos anos. E antes de falar de matemática, se você está nesse vídeo é porque você quer aprender a estudar, você quer realmente se desenvolver na área dos estudos. Então no dia 2, 5 e 6 de fevereiro eu vou fazer o evento exclusivo, 100% online, 100% gratuito, sobre como recomeçar para que você consiga ter a sua aprovação na melhor faculdade do Brasil, a USP. Se você tem interesse em passar na USP, primeiro link da descrição, venha participar de um evento 100% online, 100% gratuito, nos dias 2, 5 e 6 de fevereiro. Falando sobre matemática agora, matemática não estava necessariamente mais difícil, né? Matemática ela teve o problema de estar junto com natureza, que foi uma prova extremamente difícil. Então, o que eu tive como percepção da prova de matemática foi que ela estava uma prova demorada, uma prova com muitos cálculos, mas nada tão fora do padrão Enem normalmente, como normalmente é, né? A grande questão é que como a natureza tomou muito tempo e atrapalhou muito a prova, eu acredito que isso fez matemática ficar mais difícil. Então, os dois grandes pontos que eu trago aqui foi: a prova estava num nível de dificuldade não tão difícil se ela fosse feita sozinha, de forma autônoma, mas a questão do tempo pegou muita gente. Então, quando a gente olha aqui a tabela do Fredão, a gente vê que as médias de matemática caíram bastante também, então caíram de 32,2 em 2021 para 26,9 em 2022, e essa também foi uma diferença consistente aí em todas as categorias. Mas mais interessante do que isso é, o padrão de queda foi bastante parecido com natureza, mas novamente, a prova não estava necessariamente mais difícil, então as pessoas elas perderam muito ponto por não ter tempo de fazer as questões. Isso significa que a prova estava mais difícil ou não? Aí que tá. A TRI ela vai considerar os acertos dos candidatos. Independente se ela estava mais difícil ou não, se as pessoas não conseguiram fazer por causa do tempo, eu acredito que sim, a prova vai ser considerada mais difícil que a do ano passado. Mas de longe eu acho que essa prova não foi a mais difícil da história, tiveram provas muito mais difíceis de matemática, e por isso eu acho que nesse caso específico eu considero que a prova de matemática vai ser mais valorizada, mas não porque ela estava mais difícil, e sim porque existe uma dificuldade na questão do tempo que atrapalhou muito as pessoas por conta de uma prova de natureza totalmente desproporcional. Falando agora sobre humanas. Humanas estava um pouco mais difícil que o comum, sim. Eu acho que alguns tipos de questão, como é que eu vou deixar aqui na tela, foram um pouco fora do padrão. Uma questão, por exemplo, bastante difícil sobre filosofia, né? Os vínculos que os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, e tinha aí sofistas peripatéticos, que eu nunca tinha ouvido falar, os epicuristas, que eu já até tinha ouvido falar, mas não é tão comum, os poetas rapisodos, eles trouxeram uma visão um pouco específica demais em algumas questões, e além disso, um padrão muito diferente da prova do Enem foi que as questões de humanas tiveram textos longos. Normalmente as questões de humanas têm textos com 4, 5, 6 linhas, e nesse ano muitas questões vieram com 10, 12, 13 e até mais linhas. Então por conta disso, eu acredito que a prova acabou ficando mais difícil. Quando a gente olha a tabela do Fredão, a gente vê que houve sim essa tendência, de que a média do ano passado foi 35,7 de 2021 e a média de 2022 foi 32,6. Mas você vê que a diferença já não foi tão grande, foram 3 pontos. Estava mais difícil? Sim, inegavelmente estava mais difícil. Mas quanto mais difícil? Eu acho que não muito. Eu acredito que essa proporção de mais ou menos 3 a 4 pontos é a diferença que existe entre uma mesma nota do Enem em humanas. O que eu quero dizer com isso? Se você tirou 35 ano passado e ficou com, por exemplo, 700 pontos, talvez com 32 você consiga ficar com 700 pontos também esse ano. Eu diria que é mais ou menos essa a equivalência. Não foi uma grande diferença, mas eu olho até pelo meu próprio nível de acertos, né? No ano passado, no ano de 2021, na verdade, eu acertei 41 questões de humanas. E no ano passado, se eu não me engano, eu acertei 37 ou 38. Então foi mais ou menos uma diferença mesmo de 3 pontos. Eu acredito que a minha nota consiga ficar razoavelmente parecida. Então, na minha opinião, humanas vai ser mais valorizada, mas não tanto quanto ciências da natureza e matemática. E por último, acho que linguagens foi a única que se manteve no mesmo nível. Quando a gente olha a tabela do Fredão, a gente vê que a diferença foi praticamente zero, né? Teve uma leve diferença até de 2022 ter uma média maior do que 2021. Mas a gente tem que lembrar, 2021 foi uma das provas de linguagens mais difíceis da história. Então a gente está comparando 2021 com 2022, 2022 também teve uma prova difícil de linguagens, mas não mais difícil do que o padrão. Eu acho que essa foi a grande questão que a gente pode trazer aqui. Então, das 4 provas, eu trago que apenas em linguagens teve um padrão mais coerente.
E eu falo até pelo meu próprio nível de acertos também. No ano de 2021, eu acertei, se eu não me engano, 37, 38. E no ano passado, 2022, também fiquei mais ou menos por aí. Eu acho que acertei 36 ou 37. Então a grande questão é que, basicamente, das 4 provas, 3 estavam mais difíceis e uma estava no mesmo nível. O que diz que existe uma tendência de, sim, esse Enem ter sido o mais difícil da história. Quais são algumas conclusões que eu trago aqui que acho que elas são bastante importantes? Quando a gente considera o segundo dia especificamente, foi o segundo dia, na minha opinião, mais difícil. Porque ele juntou uma prova de natureza extremamente conteudista, com um nível de acertos muito menor, com uma prova de matemática longa, com muitos cálculos. Essa combinação em 5 horas deixou todo mundo prejudicado em relação a tempo. Eu acho que poucas pessoas conseguiram terminar a prova antes de realmente acabar o tempo, porque estava uma prova muito demandante do ponto de vista tanto cognitivo quanto temporal. E o que isso significa na prática, né? Eu acho que beleza, a gente tem essa questão da tendência, humana sendo mais difícil, linguagem sendo igual, matemática mais difícil e natureza mais difícil, mas o que significa do ponto de vista da TRI? Não muito, né? A gente sempre pode ser surpreendido, porque a nota oficial só vai sair no dia 13 de fevereiro e é só ali que você vai descobrir se você teve um bom resultado ou não. Mas eu espero que esse vídeo possa trazer a mensagem de que não está tudo acabado. Às vezes você tirou uma nota um pouco inferior da do ano passado, que você já não passou no ano passado, e você vai pensar que acabou a sua chance de ser aprovado. E não, existe a redação, existe essa possibilidade de que tenha 5, 6 questões de diferenças em natureza e matemática para a mesma pontuação. Então, por mais que você tenha tido um resultado inferior do ano passado, não é motivo para você se desesperar. Acho que é o motivo agora de você já pensar no seu futuro, você já pensar em que pode existir a chance de você não passar, e até na minha opinião, eu já voltaria a estudar normalmente. Por mais que o resultado só saia no dia 13 de fevereiro, as pessoas que esperarem terminar o SISU para começar apenas depois do carnaval a estudar, vão ter resultados inferiores às pessoas que começarem a estudar agora. Então é a chance de você se reorganizar, pegar os seus pontos fracos e começar a retomar realmente a rotina de estudos. Então acho que isso que é um pouco do que eu trago, e para você não desperdiçar tempo, convido novamente no dia 2, 5 e 6 de fevereiro você a participar de um evento 100% online e 100% gratuito sobre como recomeçar para ser aprovado na maior faculdade do Brasil, a USP. Primeiro link da descrição, espero todos vocês lá e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, tchau!